Boa noite. Obrigado pelo boa noite. Boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Uma noite de paz, de luz, serenidade para todos nós. Vamos lá, Tadeu. Você está enxergando? Senão ele desliga aqui um pouquinho as luzes aqui. Nós queríamos prestar nossa homenagem ao nosso amigo, senhor Abílio de Paula Soares, que retornou à pátria espiritual ontem. Uma singela homenagem. Ele foi o dirigente desse trabalho de terça. Eu fiquei no lugar dele, né? Depois, se eu não me falha, 2005. E foi o presidente da casa, senhor Abílio e doutor Paulo Codéias, que sentava aqui, trabalharam muito para a construção desse prédio, desse centro. Então, com certeza agora ele vai cuidar do paz e amor espiritual, né? Então fica aqui a nossa pequena homenagem para esse homem, esse amigo que tanto trabalhou por esta casa. Com a sua esposa, a dona Francisca, a Mônica, seus netos, sejam confortados pela espiritualidade amiga, né? Todos nós sabemos, aqueles que ficam a dor, a emoção, as lembranças. E que nosso querido Abílio seja amparado e recebido na espiritualidade. E temos que continuar, né? Não podemos parar. Eu vou dar os avisos aqui já dos cursos, senão aquele senhor que está cuidando ali da internet hoje briga comigo. O ciclo básico de Espiritismo, aberto a todos que têm interesse em conhecer a doutrina espírita, duração de 4 meses. Turma de agosto, início dia 5/8, e 5/8 é um sábado, terça-feira, 8/8. Horário dos sábados, das 14 às 15h15, e nas terças, às 14 horas às 15h15, e à noite também na terça, das 20h15 às 21h30. Inscrições no local, Sala Cianinha, é o piso intermediário. Todas as salas têm identificação lá com os nomes que nós falamos, ok? Qualquer informação na livraria, que as meninas também dão as informações para vocês sobre os cursos da casa, os que já estão em andamento e por aí vai. Ok? Cestas básicas. Continua os nossos pedidos aqui para que possamos montar as cestas básicas. São 330 cestas todos os meses e às vezes passa até um pouquinho, né? Aparece aquela pessoa de última hora e é atendida. Sempre é atendido, né? Não podemos deixar de atender. Eles continuam, o pessoal da assistência social, necessitando das fraldas geriátricas, tamanho P, M e G. Ok? Pedimos, por gentileza, para desligar os celulares, para que ele não toque na hora que nossa querida palestrante estiver falando ou na hora da vibração. E um pedido, né? Um agradecimento. Agradecer as pessoas que foram na noite dos caldos, os parentes, os amigos, foi um sucesso. Muito obrigado. Aqueles que estiveram lá, que colaboraram de alguma forma, direta e indiretamente, nossos agradecimentos. Foi um sucesso mesmo, foi muito bom rever, encontrar amigos de antes da pandemia até, né? Acabamos encontrando. E a programação de hoje vai ser da seguinte forma. A leitura da mensagem, o Evangelho com a nossa querida Maria de Lourdes, nossa querida Lourdinha. As vibrações e prece final
nosso querido Ronaldo dos Santos, ali já preparado. E hoje nós temos nossa trabalhadora da equipe, já há algum tempo, a Sandra Regina Magnani Podadeira, com o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A Sandra participa de muitas palestras na casa, é dirigente de um ou dois trabalhos. Só um? Ah, então tá bom. Tem dirigente aqui que tem 5, 6 trabalhos aí, não é fácil. Um só tá bom, né? Então tá bom. Nós teremos o prazer de ouvir nossa querida Sandra. Faz várias palestras, aqueles que acompanham no Facebook têm observado, às vezes de manhã, de tarde. Então vai nos brilhantar hoje com o Evangelho da noite. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja na nossa caminhada. Estamos felizes, como dizia Dr. Reinaldo, estamos na casa de paz e amor, nesta casa maravilhosa, esta casa de luz, que nos dá a força para o dia a dia. E só uma pergunta, alguém pela primeira vez? Opa! Sejam bem-vindos, o casal. Precisando de alguma coisa, só nos procurar, ok? Vamos lá, Ludinha. Boa noite. Mensagem Espírito André Luiz, pelo médico Francisco Cândido Xavier, do livro Espírito da Verdade. Cólera. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Primeira, não resolve, agrava. Segunda, não resgata, complica. Terceira, não ilumina, escurece. Quarta, não reúne, separa. Quinta, não ajuda, prejudica. Sexta, não equilibra, desajusta. Sétima, não reconforta, envenena. Oitava, não favorece, dificulta. Nona, não abençoa, maldiz. Décima, não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, item 9, a cólera. Um trecho. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpriria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, se num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para o dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863.
E nesse momento, vamos assim agradecer a Jesus, a espiritualidade maior que nos acompanha, para que tenhamos, Senhor, um trabalho maravilhoso, exemplificando tudo aquilo que devemos observar para chegarmos a ser um homem de bem. Que Jesus nos abençoe e abençoe todos aqueles que aqui estão. Graças a Deus. Boa noite a todos, os presentes e os que estão nas mídias digitais. Que Jesus nos abençoe. Bem-aventurados, mansos e pacíficos, e hoje nós vamos falar sobre a cólera, a raiva, a agressividade e todos os sinônimos que ela contém. Eu estava lendo um artigo sobre um cientista, Stephen Hawking, e que a maioria de nós conhecemos. É um físico britânico, nasceu em 1942, morreu em 2018, ele, muito jovem, aos 22 anos, foi diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica, que o deixou tetraplégico durante todos os seus 76 anos, na verdade, e com muita dificuldade da fala. E Stephen Hawking, nesse artigo, que me deixou bastante assim, não preocupada, mas de sobreaviso, ele nos diz e nos traz uma listagem de tudo que o preocupava com relação à vida terrena, à vida humana na Terra. E ele vem listando essas suas preocupações. E ele disse que quando ele era jovem, ele se preocupava muito por ele ser um físico, um cientista, que ele tinha assim, certas preocupações com o choque de corpos celestes, cometas, meteoritos, com a Terra, uma vez que há 66 bilhões de anos atrás, todos os dinossauros haviam sido extintos naquela época. E se algo acontecesse, novamente, seria uma catástrofe igual. Com o decorrer do tempo, ele manifesta novamente uma grande preocupação, que seria, na verdade, a preocupação com uma guerra nuclear, ou seja, com uma guerra nuclear entre as nações. Ele viveu naquela época da Guerra Fria, que era aquele embate político e econômico, Estados Unidos e União Soviética na época, e que ele tinha uma preocupação com uma guerra nuclear. E tinha que ser uma guerra nuclear específica, na verdade, porque seria uma guerra que causaria a morte de muitas pessoas no planeta Terra. Então, ele sempre se preocupou com a vida terrena aqui na Terra, da humanidade. E ele disse que essas duas nações, se realmente se atacassem, como houve aquele pequeno, entre aspas, ataque dos Estados Unidos no Japão, com aquela bomba nuclear, que dizimou várias pessoas, mas ele se preocupava que entre Estados Unidos e Rússia, atualmente, poderia acontecer isso. Então, se essas duas nações realmente se atingissem com bombas nucleares, dizimaria mais ou menos 2 bilhões de pessoas aqui na Terra. E ele vai além, ele diz que isso, se realmente essas grandes nações resolvessem realmente fazer uma guerra nuclear e ativassem muitas ogivas nucleares, na verdade, nós teríamos o que ele chama de inverno nuclear. E esse inverno nuclear cairia tanto, mas tanto a temperatura na Terra, que nenhuma vegetação, nenhum ser humano estaria vivo. Bem, acabou em 1991 a Guerra Fria e ficou no passado o inverno nuclear. Depois, em 2014, filiado ao Instituto Britânico, que é o estudo da humanidade, ele disse que a maior preocupação dele, isso em 2014, ele vem e afirma novamente que uma grande preocupação dele, ele já tinha até então 72 anos, e ele não viveria mais do que 30, por causa da esclerose, mas viveu até os 76, ele disse que ele se preocupava com a inteligência artificial.
Porque se a inteligência artificial fosse amistosa, ela traria grandes benefícios. Mas se não, os computadores se autoprogramariam, se auto-reorganizariam, e daí talvez pudessem até destruir os seres humanos. Isso é inteligência artificial, ele diz. Se a inteligência artificial for amistosa, nós teremos grandes benefícios na humanidade. Parece que ultimamente é o homem, né, que não está sendo amistoso com a inteligência artificial, não é? É bem o oposto, o contrário. O homem se utiliza atualmente da inteligência artificial para tantas e tantas outras coisas ineficazes para nós, seres humanos. Enfim, um pouco antes, lá pelos meados de 2017, revendo todos esses seus conceitos, e a gente vai lendo essa matéria, ele diz que, na verdade, naquele tempo, em 2017, a maior preocupação dele naquele momento era sobre a agressividade, a cólera, a raiva, a hostilidade, a violência com que a humanidade estava atravessando. Isso, mais ou menos, em 2017. E a gente observa, e nós vamos reparando que ser agressivo, hostil, colérico, raivoso, agressivo, como um homem primitivo, tudo bem. Porque ele até usaria, o homem primitivo usava mesmo a raiva, a agressividade, a hostilidade, a força, para conquistar território, a caça e até mesmo uma parceira. Mas, hoje em dia, nós estamos vendo que o grande mal da humanidade é o próprio homem quando não tem humanidade, quando ele não tem compaixão, quando ele não tem piedade. Então, o homem é o grande mal da humanidade, como nós estamos vendo. E nós observamos que a raiva, a cólera, a agressividade acomete vários lugares e setores da nossa humanidade. Nós temos visto guerras em lugares, vários países, né? A guerra é uma agressividade, é uma hostilidade, é uma brutalidade? É. São momentos de raiva do homem? Sim. E está dizimando mais pessoas, né? Os conflitos na sociedade, os conflitos familiares, e a cólera e a raiva na escola, né? Nós estamos vendo isso ultimamente, dentro da família. Então, esta agressividade, essa cólera, dizima mais pessoas na atualidade do que algumas guerras. E é isso que ele vem, que Stephen Hawking nos alerta nesse artigo que me deixou assim propensa para estar falando da cólera. Então, no Evangelho, nesse capítulo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 9, a cólera, nós vamos ver que a cólera, na verdade, ela é uma falta de equilíbrio que acomete o ser humano. Ele fica desequilibrado e ele ataca uma criatura humana, um animal, um objeto, uma coisa. E muitas vezes para o quê? Humilhar, prejudicar e às vezes destruir. É o que está no Evangelho, infelizmente. Então a pessoa agressiva, colérica, na verdade, ela fica sempre contrariada com qualquer coisa, ou perdas, ou grandes perdas, ou grandes ou pequenas contrariedades. É isso que acontece com ela. E ela não sabe equilibrar, não sabe dosar toda a sua raiva contida. Então, é um desequilíbrio nessas pessoas. Então, essa raiva, essa agressividade pode se expressar de várias formas. Através de ataques físicos, né? É o que a gente tem visto muito ultimamente. A pessoa briga, ela vai lá e mete a cabeça no outro. Simples assim, né? Vai lá e mata o outro, né? Nós estamos vendo muitos esquemas. São atos de cólera e de agressividade, de brutalidade. E é assim que essas pessoas procedem. Elas muitas vezes querem manipular outras pessoas, muitas vezes no assédio ofensivo ou assim insultuoso, e nós temos visto muito isso. Quando eu leio isso, eu falo que Stephen Hawking ele foi, na verdade, um profeta, né? Ele profetizou muitas das coisas que a gente anda vivendo ultimamente.
na pessoa assim, na forma arrogante que a pessoa fala, na maneira irônica que ela se expressa. Muitas vezes despreza os sentimentos alheios e na omissão de ajuda. Omitir ajuda é uma falta gravíssima, é raiva, é cólera, é uma agressividade. Muitos acreditam que às vezes uma pessoa boazinha, né, a pessoa é tão boazinha, ela é incapaz de fazer mal até uma mosca. Nossa, ela é calma e tranquila. Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes essa pessoa que parece calma e tranquila, ela não expressa um comportamento hostil. Mas quando você a conhece intimamente, vai conviver com ela, você vai ver que ela guarda profundamente dentro da sua mente, do seu pensamento, do seu coração, sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, de inveja e de ciúme. Então, ela é só boazinha por fora, né? Muitas vezes, então, existe aquela cólera que não é expressa, tá lá, funda, escondidinha, e há aquela cólera, agressividade, que é manifestada através de atos muito assim brutais, ou que acabam ofendendo a maioria de nós. Então, a agressividade, muitas vezes, é uma palavra suave e que muitas vezes expressa aversão. Vocês já viram aquela mãe que chega para o seu filho e fala assim: filhinho amado, quando nós chegarmos em casa, vamos conversar. Nossa, acende 10 luzinhas de alerta na criança. Ela sabe que lá vem bronca. Eu digo por mim. Eu tenho assim, geralmente eu falo com meu marido, eu geralmente falo assim, P. Quando eu falo para ele, Pedro, ele fala, lá vem bronca. Pode ter certeza, na maioria das vezes ele está certo. Lá vem bronca. É uma forma agressiva? É. É hostil? É. É cólera? É. É raiva? É. Porque quando eu falo assim, Pedro, é raiva que eu estou tendo e que vou, com certeza, pegar no pé dele. Então, isso é uma forma? É uma forma de raiva e de cólera. Muitas vezes, quando a gente se sente afastado pelo preconceito, pela condição social, por vários fatores da sociedade, isso é uma raiva embutida, sim. Porque as pessoas estão expressando uma maneira não cortês e isso está se transformando numa raiva, numa cólera embutida. Quantas vezes nós aqui vemos e ficamos tão sentidos quando nós vemos um ato de brutalidade? Nossa, ela levou uma surra do marido, ficou toda espancada, machucada, e nós, com certeza, ficamos totalmente magoados com aquela situação. Mas, em contrapartida, aí fala assim, mas o agressor, ele foi punido mesmo. Ele foi para a cadeia e levou uma surra incrível que ficou aleijado, e nós lá. Ainda bem. Bem feito. Raiva embutida em nós? Com certeza, não é? Raiva embutida em nós. Nós compactuamos com essa atitude. Somos benevolentes quando a pessoa é agredida, mas, em compensação, a gente não é nem um pouquinho pacífico quando acaba julgando o outro. Então, há várias formas de a gente ser colérico, raivoso, brutal, ofensivo, hostil, e aí são essas. Não é só no constrangimento ou na destruição. Se a gente observar, muitos estudiosos dizem que a gente tendo pequenas doses de raiva na vida até que é salutar. Pequenas doses é salutar. Porque às vezes eu tenho raiva de onde eu trabalho, eu vou me esforçar para melhorar e sair daquela condição. É uma raiva saudável? Podemos dizer que sim, porque muitas vezes a raiva nos livra de perigos, ela também vem ao nosso favor. Então, podemos dizer que sim, isso em pequenas doses. O ruim é que acontece quando essa raiva é exacerbada, exagerada, e ela nos vai causar danos físicos, fisiológicos e emocionais. O excesso de raiva, de cólera, há uma grande mudança no nosso organismo. Nós estaremos em constante produção de adrenalina. Adrenalina, quando estamos em momentos de raiva excessiva, a adrenalina não para de ser adicionada no nosso organismo. Vai trazer consequências físicas? Com certeza.
hipertensão arterial. 2, distúrbios gastrointestinais. Não vou falar todos assim, insônia. Senão a gente vai sair daqui tão obstruído, né? Não, vou ser boazinha, bonzinho, porque isso está me fazendo um mal tão grande, e faz mesmo. Tem todas essas, tem assim, inquietação, insônia. Por isso que no Evangelho, você já se viu quando você está com raiva, com cólera? É muito feio. Eu não gostaria que ninguém me filmasse quando eu estivesse num momento colérico, num momento de raiva. Eu ficaria totalmente transformada, com certeza, eu já me veria. E é isso que a gente se vê se alguém nos filmasse. Então, isso vai produzir todas essas disfunções físicas, com certeza. Nossa, eu não teria uma noite de tranquilidade. Os hipertensos estariam toda hora, né, com hipertensão arterial. Então, seria uma forma assim, de melhorar o nosso quadro fisiológico, não produzir esse grande mal que é a raiva e a cólera. Então, além de que a adrenalina não é bom, né? Além de que a gente libera muito cortisol, que também não é bom. A gente tem que liberar dopamina, que é um hormônio, uma substância do bem-estar. E quando a gente está encolerizado, com certeza não produzimos isso. No lado psicológico, traz tantos transtornos. A pessoa tem problemas de relacionamento na escola, no trabalho, na família. Ela não se relaciona bem com ninguém. Geralmente ela é deixada de lado, principalmente quando ela tem muitos e muitas vezes acessos de raiva e de cólera. Precisa entrar com medicamentos? Sim. Precisa entrar com psiquiatria? Sim. Precisa entrar com aconselhamentos psicológicos? Sim. Evite o pagamento de tudo isso. Seja bem-humorado, deixa de lado a raiva e a cólera. Para que a gente possa finalizar, existe uma pequena história que eu acho bastante assim assertiva para que a gente leve no dia a dia para nós. Certa vez, um monge decidiu meditar sozinho, longe do seu mosteiro. Ele tomou um barco e foi até ao meio do lago. Fechou seus olhos e começou a meditar. Depois de 1 hora em silêncio imperturbável, ele, de repente, sentiu um golpe, né, de outro barco batendo no dele. Com os olhos ainda fechados, ele sentiu a raiva crescer descontroladamente. Um monge meditando, e ele sentiu raiva, né? Imagine nós. Ele sentiu essa raiva descontrolada. E quando ele abriu os olhos, já pronto para gritar com o barqueiro que ousou atrapalhar a sua meditação, ele surpreendeu-se ao perceber que era apenas um barco vazio, não amarrado, que flutuava no meio do lago. Um barco vazio que flutuava no meio do lago. Naquele momento, o monge alcançou a autorrealização, a iluminação. Ele alcançou. E ele entendeu que a raiva estava apenas dentro dele. Ele simplesmente precisou de uma batida de um objeto externo para provocá-la. Depois disso, sempre que encontrava alguém que o irritava e provocava a sua raiva, ele lembrava: a outra pessoa não passa de um barco vazio. A raiva está dentro de mim. Pensemos a respeito, né? A raiva geralmente está dentro de nós. Nós é que fazemos as nossas emoções serem negativas ou não. Que a gente possa escolher ter opções de sempre atitudes positivas. É difícil? É difícil, principalmente, tirar esses vícios de nós. A raiva, a cólera, a agressividade. E assim, deixo essa mensagem para vocês, que foi para mim, na verdade. Eu sempre me incluo, porque as lições, quando a gente começa a ler, não é ao acaso. Você abre uma página, sei lá, abre um artigo de uma revista,
e de repente vem uma palestra para você. Então, é para você, é para mim, realmente. E eu desejo que todos nós possamos, assim, quando meditarmos, que é algo que a gente pode fazer, se realmente quisermos, nós tenhamos a plena consciência de melhorarmos a nossa conduta, de melhorar os nossos pensamentos e, principalmente, a nossa saúde. Uma vez que as consultas médicas hoje em dia estão bastante caras. Que nós aproveitemos o nosso dia, que nós aproveitemos a nossa noite e possamos sair daqui calmos e tranquilos. Não vão brigar no primeiro, né, na primeira freada do seu carro, no carro da frente, né, e a gente já vai ficando irado. Que Jesus nos abençoe, esse meigo Mestre Jesus. Vai pôr o som lá, né? E vamos agora, todos aqui presentes, os que nos acompanham virtualmente, acomodando em seus lugares, acalmando os corações, fechando os olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, sobre a proteção de Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, todos os mentores desta casa e mentores de cada um de nós. Agradecemos a Sandra por todas as reflexões trazidas nesta noite. Permita, Jesus, que nos transformemos em pessoas menos egoístas, mais pacientes, menos encolerizadas, mais afáveis, menos violentas, mais dóceis. Que possamos mudar nossos pensamentos de nos acharmos as criaturas mais perfeitas, de sempre estarmos certos e os outros sempre errados. Que nos transformemos em pessoas mais benevolentes, indulgentes para com os nossos irmãos. É preciso, antes de tudo, que nos conscientizemos dos nossos erros, das nossas imperfeições e das nossas limitações. Nesta casa, não estamos para ser julgados. Ela nos traz o Evangelho vivo de Jesus, para que busquemos a nossa melhora moral. Sejamos resilientes. Amigos do plano espiritual querem nos ajudar, com amor, com caridade, através da terapêutica do passe. Abramos o nosso coração, tenhamos a fé, que a energia de amor, de paz, de saúde e equilíbrio, de entendimento, nos ajude nessa nossa evolução moral. Iniciando pelo coronário, acima da nossa cabeça, a porta de entrada que recebe os estímulos espirituais, passando pelo frontal, responsável pelos nossos sentidos, que sejamos estimulados sempre para pensamentos edificantes, e pelo laríngeo, energizando a nossa boca, garganta e órgãos respiratórios,
mais abaixo o cardíaco, onde pedimos equilíbrio para as nossas emoções. Junto ao esplênico, regulando a circulação dos elementos vitais do nosso organismo. O gástrico, no trabalho de absorção e digestão dos alimentos. O genésico, aquele ligado aos órgãos do nosso aparelho co-criador. Vamos descendo agora pelas nossas pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte posterior, subindo até o básico, harmonizando toda a nossa coluna vertebral, passando pelo bulbo, até voltarmos ao ponto inicial, acima das nossas cabeças. Neste momento, estamos agradecidos por todo o amor recebido do plano espiritual. Mas sabemos também que temos que nos esforçar para fazermos a nossa parte no nosso dia a dia. Que aproveitamos estas bênçãos para a nossa transformação. E agora os amigos espirituais pedem que tenhamos confiança e que estejamos fortalecidos na fé e no amor. Os que já receberam o passe, agora já são convocados no trabalho de doação e prática de amor ao próximo. Temos a proteção dos amigos espirituais. Que cada um de nós abra os seus corações, coloque os seus melhores pensamentos, para que os amigos espirituais possam aproveitá-los em favor dos mais necessitados. Vibremos pelo nosso planeta Terra. Procuremos fortalecer pensamentos de mais amor, de mais união, de mais paz, de menos discórdia, de menos guerras. Vibremos pelo nosso Brasil. Que o momento que vivemos de divergências, de intolerâncias, limites desrespeitados, possamos mentalizar respeito e entendimento pelo bem comum. Nossas vibrações agora vão àqueles que estejam num leito de um hospital, aqueles idosos nas casas de repouso, aos moradores de rua, às crianças nos orfanatos, aos detentos nos presídios, aqueles que buscam por um emprego, aquele que possa estar desesperado, à beira de um suicídio, por ambientes em discórdia, por aqueles que enfrentam os problemas de ordem emocional. Projetemos muita luz por esta casa, pelas casas co-irmã, a Caspage, pela Crepade, e por todas as casas e instituições que buscam o acolhimento da alma e dos trabalhos de assistência social. E que agora mentalizemos os nossos lares. Roguemos por cada um que convive conosco, por cada canto da nossa casa, pelo amor e pela paciência, por aqueles com quem convivemos diariamente.
pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho. E cada um de nós que possa pensar em alguém que esteja neste momento necessitando. E agora, rogamos aos amigos espirituais que trabalham na fluidificação das águas, que coloquem energias magnéticas e curadoras que possam nos ajudar no tratamento e melhoras que tanto buscamos. Nestas águas que trouxemos, e se não trouxemos, mentalizemos as águas das nossas casas, dos nossos filtros, das nossas caixas d'água e de todas as casas ligadas a nós no trabalho desta noite. E caminhando agora para o final dos nossos trabalhos, agradecemos aos amigos espirituais que dirigem este trabalho, por mais este evangelho bendito, e convido a todos que nos unamos na prece que Jesus nos deixou. O Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Que possamos então, abrindo lentamente os nossos olhos, que estejamos gratos, que tenhamos uma excelente semana e que na próxima terça estejamos aqui para mais um trabalho de evangelho, vibrações e paz. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Até terça. Obrigado a todos. Bom retorno aos seus lares. De luz, paz e amor em Jesus.